E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí as últimas notícias do São Paulo, tudo sobre o jogo de quinta-feira, São Paulo contra Goiás, projeção já para o confronto contra o Nacional na Libertadores e atualizações sobre Paul Fernandes, a imprensa argentina já dando como certo um novo reforço do São Paulo. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, me ajudar a bater na meta de 10 mil inscritos. Estamos quase chegando lá, dá essa força aqui para esse jovem São Paulino. Você já sabe, a gente vai assistir o vídeo junto, no final do vídeo eu volto, a gente vai estar comentando e debatendo muito sobre reforços, sobre Paul Fernandes, sobre o jogo contra o Goiás, sobre o jogo contra o Nacional, muito do tricolor. Créditos, direitos autorais, estou deixando na descrição, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Tá aí, ó, atrás de mim o Lucas e o Luiz Gustavo, dois destaques do time no treino, do São Paulo no telão. O São Paulo ainda busca reforços, não sei o quê, mas... Dá pra dizer que é o mais tranquilo do... É o melhor momento, eu tava pensando nisso agora. O mais tranquilo que eu digo de precisar de alguma coisa pro jogo de volta, de toda fase. Ó, Vessa, o São Paulo se entrar em campo no Beliche, lá em Goiânia, volta classificado. O Atlético com o CRB, o Palmeiras tem o 2, mas é o Flamengo, né? Sim. O Flamengo tem o 2, mas é o Palmeiras. Sim, sim. Né? Talvez seja o cenário mais tranquilo da volta de todo mundo. Tem um molho empate, que aí tá tudo aberto. Tem o Atlético Paranaense também, né? Mas o Atlético Paranaense acho que tem um adversário mais qualificado, né? O Bragantino em relação ao Goiás. Nesse ponto, entendeu? Talvez seja um adversário mais 16. Pode ser, aí que mora o perigo, você sabe como é que é, não é verdade? Eu acho que a questão aí, para quinta-feira, é pensar o que o São Paulo está fazendo, vamos insistir, diferentemente de todos os times do Brasil, em frente tripla. Tá aí o Luiz Gustavo tá atrás, aí tá jogando todas as partidas. Tá aí o Lucas tá jogando todas as partidas fora quando ele é suspenso. O São Paulo tem jogado todas as partidas com o seu time principal. E pela proximidade do jogo de quinta e jogo de domingo, contra dois times que estão com vários problemas, os dois de Goiás, o Goiás primeiro e depois o Atlético Goianiense, talvez seja um momento do Zubeldia pensar num mínimo revezamento. É a minha impressão. Porque depois é Nacional de Montevidéu, Palmeiras, Nacional de Montevidéu e assim vai, aí vai, né? E acho que essa é a situação. Para o São Paulo seria muito melhor jogar na quarta, né? Ter um espaço, mas de novo é aquela questão. Ficou para fechar a rodada contra o Goiás, que trocou de técnico, está tentando um técnico ainda para o jogo com o São Paulo, mas a prioridade é um técnico que tente levar o time de volta para a primeira divisão. E já desde o sorteio era o adversário mais acessível dessa... A surpresa acho que foi o bom rendimento do CRB diante do Atlético na partida de ida. Né? Então, dos confrontos é o mais acessível, fora que o São Paulo vem de uma atuação muito boa com o Flamengo e uma vitória do Brasileiro. Né? Então, como disse o Massini, é um dos melhores momentos da temporada do São Paulo. Né? Bom, você poupava todo mundo, é isso, com esse jogo? Não. Talvez eu tá na pegada da poupasse no Brasileiro. Não faz sentido, se fosse o Botafogo no Campeonato Brasileiro, você poderia até pensar, jogo de Copa, se você não está na luta contra o rebaixamento, não é para poupar. Poupar é contra o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro. Entendeu? Foi isso que o Palmeiras fez e deu ruim. Deu, mas tá 2-0 pro São Paulo contra o Goiás, que não tem treinador. Gente, vamos trabalhar com a realidade, né? Olha o nível de jogo do São Paulo. O São Paulo tá jogando bem. O São Paulo foi o que jogou o melhor futebol na rodada agora. Não, Fortaleza jogou. Tudo bem, vai. Então, o terceiro que jogou melhor. Pra você não... O Grêmio jogou, ganhou. Favorito e tal. Mas ir com reserva total eu não iria. Aí eu acho que é demais. Não. E não. Tá, quem é que tá com... Tipo, Luiz Gustavo, 37 anos. isso. Segura. Não. Então, mas Jogar, segura que eu não tenho... resultado sem volante, não joga. Não, é porque não tem volante. Então, talvez contra o Atlético Goianiense seja a hora. Talvez ele possa colocar um Alan Franco como zagueiro contra o Atlético, como volante contra o Atlético Goianiense. Muita gente fala isso, né? Mas não é muito... Tirar o cara que tem sido o melhor do time da posição dele, eu acho... É jogo pro Lisieiro esse. Lisieiro tem entrado. Goianiense pode ser. Lisieiro tem entrado, né?
Vai para Goiânia também. Por enquanto ele é o Diferente do volante. Corinthians, cara. Leva todo mundo e vê quem que tá. Se tiver alguém com possibilidade de machucar, beleza. Se não, joga todo mundo. Agora, eu tô pensando Atlético Goianiense e Nacional no Uruguai. Exatamente. É isso. E também, como o Vessone falou, para o Corinthians em relação à janela, para todos, para o torneio sul-americano, a janela fica aberta, mas para a Libertadores, até o final da semana, se vai contratar alguém ou não, mais alguém ou não. É o time que menos contratou. Semana, né? Até o final de semana. O jogo é do São Paulo? Então não, né? Nacional é quarta? Quinta. Então tem até quarta. Normalmente é 24 horas antes, não é? Parece que ou é começo da fase. Exatamente. Tipo, se tiver jogo terça, isso, tem que ser até segunda. Interessa se vai jogar quinta. Bom, o vale é a fase. Em outras palavras, o São Paulo tem para contratar até o dia... Que dia que é segunda-feira, Vessone? Não, até a segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem. Hoje é para terça, tem uma semana para contratar. 6 dias, isso aí. Então não, né? Então não vai contratar. Às vezes. Isso aí. A ideia do São Paulo era ter 1 ou 2 reforços para a Libertadores. Faltam 5 dias. Só contratou o Marcos Antônio, que ainda não estreou, né? Vai para Goiânia também, mas ainda não estreou. Cara, o caso do Amoroso, para mim, ficou na minha mente, assim, todo mundo indo embora da redação, ligaram assim, o São Paulo trouxe o Amoroso, voltem aí quem dá para ajudar, pode dar uma troca no lance na época. Lembra? Do nada ali, surge no CT, do nada ali. Não tem nenhum camisa 5 na Série B que o São Paulo pudesse contratar? Então, mas aí acho que a leitura, me parece, para contratar o cara da Série B, você vai lá e tenta o Lisieiro, vai. Não é exatamente um 5. Não, mas o Lisieiro só não é suficiente, concorda? Nessa posição tem uma questão, né? Parece que tem uma divergência, parece haver uma divergência grande entre a direção e a comissão técnica. O jogador que o Zubeldia indicou, o Paul Fernandes do Boca, tem contrato até o final do ano. Até a imprensa argentina estava dando, já tem pré-contrato com o São Paulo e tal. Se for para o ano que vem, não adianta tanto. O ano que vem talvez você tenha o Pablo, o Alisson de volta e tudo mais. Seria para agora. O Boca não vai liberar agora. O alvo da diretoria era o Thiago Mendes. Mesma idade praticamente do Paul Fernandes, mesma experiência, mas que também tem contrato com o Qatar. Aí você tem a opção 3, que era o Mendes, não o Thiago Mendes. Mendes equatoriano. Está lá treinando. Mendes, está lá. Volante. O Zubeldia não está querendo usar. Assim como o Dorival não quis usar, é um enigma. O Dorival não quis usar o cara, o Dorival usou todos os jogadores. Então, na cabeça da diretoria, você tem 2 planos, mas você tem uma solução de emergência, então o Mendes. Talvez o Mendes seja inscrito na Libertadores. O São Paulo tem um monte de baixas, né, na lista inicial, incluindo o Rames, que estava inscrito na Libertadores. Mas aí o São Paulo... Então essa é a situação da posição de volante. Mendes está aí, não está sendo utilizado. Thiago Mendes está lá e o Paul Fernandes está lá, né? O nosso especialista em futebol sul-americano aqui, que é o Igor. Pouco se fala, mas o Nacional do Uruguai vem muito confiante. O ambiente lá é totalmente diferente. Venceu o Peñarol nos pênaltis num clima fantástico. Expulsão, vitória dos pênaltis, que ambiente espetacular. Assim. Disse ele. Mudou. Isso pro jogo, ele foi campeão, né? Foi campeão. Da Supercopa. Tinha perdido um dos atacantes com lesão e agora o outro, Federico... Santander. O outro era o Carneiro. O outro titular... Perdeu os dois, já contratou. Não, perdeu lesionado. Tá tentando contratar o Nico Gonzalez, que jogava no Internacional. Ele contratou o Coates para a zaga, está tentando contratar um atacante até segunda-feira para ser inscrito na Libertadores. Eu tenho quase que convicção que o São Paulo vai se classificar na Libertadores. Agora, este primeiro jogo em Montevidéu vale para o Nacional. Eu vou chutar baixo, tá? 20 milhões de euros. Baixo. A chance do Nacional com 20 milhões de euros mudar a vida dele é enorme. O jogo vale muito. 3 pontos do Nacional colocam o time uruguaio no Super Mundial. Então, vai ser uma pressão danada em cima. O São Paulo vai classificar. Mas este primeiro jogo, ele tem um peso muito, muito maior do que o normal de um jogo de Libertadores.
O Cartolíder fala, São Paulo deveria pegar o Pituca ou o João Schmidt do Santos. Mandava o Eric, que o Santos quer ponta. Não, né? João Schmidt seria bom jogador. Pelo amor Os de dois Deus, são ótimos. dois. O Santos não vai Pra abrir. combinar com os russos. Não é assim, troca aí. Tá, mas quanto custa? Vai lá e compra. Compra? Ué. Ué, não tem dinheiro. Ué, mas o Santos tem? Não, mas não... Finge que eu pago, você finge que recebe, Santos- troca na venda. Santos libera o zagueiro dele pra poder não pagar a dívida com o Soteldo e ainda pegar algum dinheirinho. É isso. Tá precisando. Vamos. Como transfer ban, não sei o quê. Vocês não gostam do que eu falo. Vocês ficam assim, a direção trabalha bem na janela, contrata bem e tal. E o Danilo Pérez fala, só eu estou desesperado porque o São Paulo não contrata o primeiro volante? Não, você também tá. Não, eu tô falando isso desde... É que o Luiz Gustavo, sei lá, tomou alguma poção mágica lá do Merlin e tal, e tem jogado todas bem pra caramba, é uma surpresa, né? Mas não dá pra jogar todas sempre, não é assim. Segue a luta do São Paulo atrás de um reforço, atrás desse meio de campo, desse volante. E entre São Paulo e Paul Fernandes está tudo certo. A grande questão é o São Paulo conseguir essa chavinha para liberação do Paul Fernandes. Eu li toda a matéria no jornal Olé, lá da Argentina. E a grande questão é, os clubes argentinos, principalmente o Boca Juniors, eles não tendem a facilitar a saída do jogador. Então, se o São Paulo quiser, ele vai ter que facilitar a saída do Galopo. O que o Boca quer? O Galopo, pega o Galopo, investe uma graninha e libera o Paul Fernandes. Isso seria vantajoso para o São Paulo? Talvez, porque o São Paulo precisa do volante, mas o Paul Fernandes já tem mais de 30 anos. O Galopo é jovem, o Galopo ainda pode render. O São Paulo, o Galopo, se eu não me engano, foi a maior contratação do São Paulo em questão de valores. Tudo isso tem que ser levado em conta. O Galopo é um pé de rato? Para mim não é. Para mim o Galopo é um bom jogador, ele só não foi aproveitado da maneira correta do São Paulo e isso acontece. Às vezes o Galopo ele jogava muito livremente no Banfield, ele jogava como segundo homem de meio de campo, ele jogava como 10, ele jogava como meia direita. Ele era muito livre no São Paulo, todas as vezes que ele entrou, ele às vezes não sentia vontade. Os melhores momentos do Galopo foi atuando como falso 9, não como centroavante, né? Que ele não é um centroavante, mas como falso 9. Ele nunca foi testado nessa função por dentro, como meia central. Como segundo volante, eu não gosto do Galopo. Eu acho que se for para o Galopo atuar como volante, seria melhor ele atuar como terceiro homem no meio de campo, uma trinca no meio de campo, né? Você atua com um 5 ali, um meia direita, um meia esquerda e um 10. Talvez poderia ser assim, mas o São Paulo não joga dessa maneira. Pode até jogar no futuro, quem sabe, jogar com esse losango no meio de campo, né? Se eu não me engano, o Dorival até chegou a testar isso. Para você poder atuar com dois atacantes, no caso Luciano e Caleri, por exemplo, o Lucas de 10 e 3 volantes para fazer a contenção. Perderia os dois pontas, mas daria para utilizar. Então o Galopo nunca acabou se firmando, mas lembrando, eu não acho o Galopo um jogador horrível, não acho o Galopo um pé de rato. Tem jogadores muito piores que o Galopo, eu só acho que tem jogador que não encaixa. O Luciano veio encaixar no São Paulo, nunca tinha encaixado no Fluminense, nunca tinha encaixado... Acontece. O próprio Pato não encaixou no Corinthians, no São Paulo fez o que fez. Então, tem jogadores que acabam não encaixando. Então, o São Paulo quer muito o Paul Fernandes. Entre Paul Fernandes e São Paulo, tá tudo certo. Agora o que o São Paulo vai fazer para a liberação do Paul Fernandes. Tem que soltar uma graninha. Vai ter que soltar uma graninha, vai ter que conversar com o Galopo para conseguir trazer o Paul Fernandes. Assim, sobre o jogo do meio de semana. Vocês acham que o São Paulo deveria poupar? O jogo é aqui em Goiânia, porque não sabe, eu sou de Goiás. O jogo é aqui em Goiânia, deve ser na Serrinha. Cara, sinceramente, eu acho que poderia entrar com um mistão. Dar oportunidade para o Marco Antônio começar de titular. Você poderia colocar o Patrick para descansar o Wellington. Você pode dar uma mudada. O Luciano não jogou no final de semana. Pode entrar, jogar agora.
Poderia dar um descanso pro Calera e colocar o André Silva, talvez mudar o esquema e jogar com 2 atacantes, dar um descanso pro Ferreirinha que tá muitos jogos seguidos, talvez entrar com o Nestor e o Wellington Rato, dar mais chance pro Eric. Tem que rodar esse elenco, tem que dar um pouco de, não só a favor de poupar o time todo, mas uma peça ou outra você pode dar uma poupada, entendeu? Descansa, tem que descansar o Luiz Gustavo, que tá jogando muito, tem que testar o Marco Antônio, que ainda não estreou. Eu acho que o Zubeldia vai dar uma mudada. Acho que ele vai dar uma descansada no Lucas, vai levar o Lucas, mas vai dar uma descansada. O Luciano entra. Talvez Ferreirinha e o Wellington Rato, talvez Ferreirinha e Eric, para dar um descanso. Se bem que o Rato precisa de ritmo de jogo, né? O Rato voltou muito gordo, agora que tá pegando o ritmo de jogo. E o Rato sempre demonstrou ser muito importante pro esquema tático do São Paulo. Não canso de falar aqui, cara. Eu não canso de falar aqui no canal. Nós temos que valorizar jogadores que querem estar no São Paulo. O Rato brigou, bateu o pé com o empresário, bateu o pé com o Atlético Goianiense para vir jogar no São Paulo. Teve proposta da Arábia, teve proposta do Japão. Financeiramente muito bom para o Rato, financeiramente muito bom para o Atlético, financeiramente muito bom para o empresário. Mas o jogador bateu o pé, e é isso que eu falo para vocês. Tem muita gente que fala, mas o empresário quer tomar conta de vida de jogador. A vontade que prevalece sempre é a vontade do jogador. Então, a gente tem que parar com essa falácia de que o empresário tomar conta até o momento que o jogador decide voltar. Bateu o pé. Quando o jogador decide quem manda na carreira sou eu, isso acabou. Então, o Rato é importante para o São Paulo financeiramente, desportivamente, ele foi e é importante para o São Paulo. Taticamente, ele é muito importante para o São Paulo. A gente vê ali do lado direito, quando joga ele e Rafinha, dificilmente você vê algum time se criando por ali. Dificilmente você vê algum time tendo vantagem atacando pelo lado direito quando atua Rato e Rafinha. O time fica muito mais seguro. Fica até mais seguro quando o Lucas atua naquela função. O Lucas, a gente tem que entender que o Lucas já tem 30 e lá vai pedrada. É difícil pro cara ficar descendo toda hora com o põe lateral. Então, às vezes, ele atrasa um pouco a descida. Às vezes, ele volta, mas não fecha tudo. O Rato não. O Rato vem até o final. Por isso que, pra mim, o Lucas tem que atuar por dentro. Por essas e outras. Porque quando o Lucas atua por dentro, o que ele faz? Na hora que vai fechar, o São Paulo não marca pressão. São Paulo não é o time do Dorival. São Paulo não marca pressão. O São Paulo desce e faz 2 linhas de 4. O São Paulo é um time muito inteligente. O Zubeldia, ele é muito inteligente nisso porque ele poupa o time, né? Quando o time tá sem a bola e ele desce essa linha, faz o 4-4-2, os jogadores descansam. Porque os jogadores não vão estar correndo, botando pressão lá na frente o tempo todo. Então, você desce, você se resguarda, porque o adversário vai ter que quebrar linha por linha. E principalmente quando tinha Alisson e Pablo Maia, o meio de campo do São Paulo era um meio de campo muito combativo. Hoje a gente tem ali que marca, que pega doído ali mesmo, só o Luiz Gustavo. Bobadilha pra mim ainda oscila um pouco, ainda tem alguns problemas de marcação, ainda chega atrasado, ainda toma algumas decisões erradas. Eu falei nisso no vídeo de domingo, se eu não me engano. Às vezes eu sinto o Luiz Gustavo muito sobrecarregado, tanto na criação quanto no desarme. E quando eu falo na criação, é na saída de bola. Todas as bolas que o Luiz Gustavo toma a decisão de sai jogando, as bolas funcionam. Mas quando essa bola chega no pé do Bobadilha, às vezes ele erra um domínio, às vezes ele erra um passe, às vezes ele força uma jogada que não é para forçar. Então, isso tem que ser trabalhado, e eu sinto o Luiz Gustavo às vezes muito sobrecarregado. Muito sobrecarregado. Talvez a solução para isso seja o Marcos Antônio. Tem que ser testado. Por mim, já deveria ter sido testado lá atrás. Sim, quando chegou, joga 10 minutos, joga 15 minutos. Mas deve ser testado agora contra o Goiás. Aqui na Serrinha, se eu não me engano. É o jogo. Comenta aí quais posições você acha que o São Paulo deveria contratar. O São Paulo precisa de um lateral esquerdo. Isso é necessidade, não é querer, é necessidade. Para mim, o São Paulo ainda precisa de um cara, de um meia que organize o meio de campo para um jogo que o Lucas não poder atuar pelo meio de campo, ou um jogo que o Zubeldia preferir o Lucas pro lado, né, pro lado direito, e precisar de um cara que organize o meio de campo, de um cara que pense, de um cara que acione os atacantes
Para mim o São Paulo ainda precisa de mais um volante, para mim precisa de mais um lateral direito, o Rafinha deve encerrar a carreira agora, no final do ano, não precisa de muitas peças, mas precisa de umas 4 peças. E por que às vezes eu falo, às vezes alguns inscritos até comentam, pô, mas não se usa mais esse meia. Gente, se usa. Esse meia clássico, tá em extinção? Tá em extinção, mas se a gente for pegar, o Botafogo contratou o Almada, o Flamengo tem o Arrascaeta, o Palmeiras tem o Rafael Veiga, o Cruzeiro tem o Matheus Henrique. E se a gente for, todo time tem o Corinthians tem o Garro, o Bahia tem o Everton Ribeiro. Todo time tem esse cara que organiza o meio de campo, que aciona os atacantes. O Luciano não é esse cara. O Luciano é um bom segundo atacante e ele até tá sendo inteligente. Ele evoluiu, o Luciano melhorou muito dos últimos jogos pra cá, porque ele parou de tentar criar jogada. O Luciano, quando ele voltava pra criar o jogo, cara, era um desastre. Ele errava passe, ele segurava demais a bola, ele perdia a bola na saída de jogo. Agora ele tá deixando essa criação mais por conta dos volantes e por conta do Lucas e do Ferreirinha. Então os volantes têm que acionar o Lucas, os volantes têm que acionar o Ferreirinha. E o Luciano tá ainda por trás do Caleri, ainda atuando como 10, mas sem criar. Ele tá dentro da área para finalizar, ele tá dentro da área para o último toque, ele tá dentro da área para a última tabela. Isso o Luciano é bom. Isso ele é muito bom. Luciano, os melhores momentos do Luciano foram fazendo dupla de ataque com o Brenner, lá na época do Diniz, fazendo dupla de ataque com o Pablo, fazendo dupla de ataque com o próprio Caleri no começo da era Rogério Ceni. Não como meia. Como meia, o Luciano é muito comum para ser bonzinho. O Luciano tem uma assistência na temporada e muitos gols. Por quê? Porque quando ele tá dentro da área, ele é decisivo. Agora, armando o time, é um Deus nos acuda. Então, para mim, o São Paulo ainda precisa desse cara, nem que seja um cara para ficar na reserva. Pô, para jogos específicos, você tem que ter um cara que organize o meio de campo. Quanto mais qualidade você tiver, melhor. É bom, o ano passado nós tínhamos um time que corria, que marcava, que se matava dentro de campo. Dá orgulho, mas você tem um time com qualidade, que troca passe, que envolva o adversário, que faça jogada bonita, triangulação. Isso não tem preço. Deixa aí a sua opinião, deixa aí o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.